Pronto? Bom, pessoal, como vocês estão? Hoje vamos ver a acústica, que é a parte da física em ondulatória que estuda o som. Então, o que a gente tem primeiro que saber do som? É uma onda. O som é uma onda mecânica, ou seja, só se propaga em meios materiais, não se propaga no vácuo. O som também é uma onda longitudinal, o que significa que ela não pode ser polarizada, como acontece com a luz. Bom, o som é uma onda com uma velocidade no ar de 340 metros por segundo a 15 graus Celsius. Por que eu coloquei 15 graus Celsius? Porque a velocidade do som muda com a temperatura. Então, se você aumentar a temperatura, se a temperatura do ambiente for maior, a velocidade do som vai aumentar. Bem, então sabemos o que é o som, que é essa onda mecânica e longitudinal, e vamos estudar as características do som. Primeiro passo, nós não escutamos todos os tipos de som. Existem sons que nosso ouvido não percebe. Na realidade, nós escutamos o som numa faixa de frequência, que é o som, nesse caso, audível. Então vamos lá. Então vamos ver qual é a faixa do som. Bom, a faixa que você 20.000 Hz. Então aqui está funcionando? Beleza. Tive que carregar aqui as baterias, então vamos continuar. Você já ouviu falar, que quando ocorrem terremotos, em locais em que isso é frequente, alguns animais percebem o terremoto, o ser humano não. Isso porque os terremotos ocorrem com uma frequência que não está nesse intervalo aqui. Abaixo dos 20.000 Hz, nós temos o infra. Que são aqueles sons de frequência baixa. O interessante é observar que quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Então, frequências baixas são ondas sonoras com um comprimento maior. Por quê? Porque nós sabemos que a velocidade de uma onda é comprimento vezes frequência. Então, no mesmo meio, no ar, a velocidade do som não vai mudar. Se a velocidade do som não aumenta, o que ocorre? Quando você aumenta o comprimento, para compensar, você diminui a frequência. Então, o que ocorre é o seguinte, a velocidade do som vai ser 340 metros por segundo. Vai ser sempre isso. O que acontece é que quando o som tem uma frequência maior, para que essa multiplicação entre frequência e comprimento dê 140, porque o meio é o mesmo, é o ar, quando você aumenta a frequência, o comprimento diminui, ou vice-versa. Então, frequência é inversamente proporcional ao comprimento do som, porque o meio é o mesmo. Então, o que ocorre? Sons com alta frequência têm um comprimento menor, de baixa frequência tem um comprimento maior. Os animais que escutam esse infrassom, que é o som de baixa frequência, que são ondas sonoras de frequência baixa, mas de comprimento de onda maior, que alcança, e pelo fato do comprimento da onda ser maior, alcança distâncias maiores também, a sua propagação. Esses animais são os cavalos, os elefantes,
eles conseguem escutar o infrassom, que é aquele som de frequência baixa, mas de comprimento maior. Os animais que escutam som de alta frequência, chamado de ultrassom, são os morcegos, escutam esses sons de alta frequência acima de 20 mil, os cachorros e os gatos. Eles conseguem escutar o ultrassom, que nosso ouvido não consegue perceber. Então, isso aí são as características do som. Então, agora o que acontece? Dá uma olhadinha. A gente sabe que as ondas têm uma propriedade importante, que é de desviar dos obstáculos, que é chamada de difração. Então, se a gente consegue ouvir nessa faixa de 20 Hz até 20 mil Hz, então a gente pode calcular o comprimento dessa onda. Vamos calcular, nós sabemos que velocidade é igual a comprimento vezes frequência. Se eu isolar o comprimento, se eu quero calcular o comprimento da onda, basta dividir a velocidade pela frequência. Então vamos encontrar aqui esse comprimento de onda com a menor frequência que a gente pode escutar. Então vamos calcular. Para calcular esse comprimento de onda, eu vou dividir a velocidade, que é 340, por 20. E aí você vai ter 17 metros. Então o som, nesse caso, com um comprimento maior, então você pegou a menor, observe que é inversamente proporcional. O som com menor frequência vai ter o maior comprimento. Então qual é o maior comprimento da onda sonora que você pode escutar? 17 metros. E vamos calcular esse outro aqui. Então aqui eu tenho 17 metros. Vamos encontrar agora o comprimento das ondas com alta frequência, com menor comprimento que ele consegue escutar. Então eu tenho que dividir 340 por 20 mil. Aqui cancelo. Então vai dar 17 e conto nesse caso, 3 casas decimais. 0,34 metros. Vamos transformar em centímetros. Multiplico por 100. Nesse caso, deixa eu colocar aqui a divisão. Então, 0,017 metros. Vamos multiplicar por 100 e transformar em 1,7 centímetros. Então, o que é que acontece aqui? A gente aproxima. Então, você consegue escutar ondas sonoras que vão de 1,7 centímetros a 17 metros. A gente aproxima, nesse caso, de 1,7, 2 centímetros e o comprimento maior para 20 metros. Então, o som que você consegue ouvir, ele tem um comprimento que vai de 2 centímetros a 20 metros. Ou seja, para você conseguir bloquear o som, você tem que bloquear o som com o maior comprimento que você consegue perceber, que é o de 20 metros, que são os de baixa frequência e comprimento maior. Então o obstáculo tem que ter, nesse caso, um comprimento mínimo de 20 metros. Então se ele tiver menos de 20 metros, eu aproximei, o som consegue, nesse caso, desviar. Colocando um obstáculo acima de 20, o som não consegue, nesse caso, sofrer difração, desviar desse obstáculo. Ok? Então está aqui, nesse caso, as nossas observações sobre o som, som audível, nosso ouvido não consegue perceber todo tipo de som. Agora, já que a gente está aprendendo sobre infrassom, ultrassom, vamos observar então os fenômenos que ocorrem com o som, já que ele é uma onda. E quais são os fenômenos ondulatórios que a gente aprende de cara? Um deles é reflexão. Então vamos estudar a reflexão do som, que é quando o som encontra um obstáculo e ele volta. E aí pode ocorrer 3 fenômenos. Vamos observar. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora em reflexão do som.
Quais são os fenômenos que podem ocorrer? Pode ocorrer reforço, reverberação e pode ocorrer o eco. Mas por que pode ocorrer, nesse caso, durante a reflexão do som, esses três fenômenos? Vamos ver o porquê. Como é que nós escutamos o som? Primeiro passo. A gente tem uma membrana no interior, vou desenhar aqui um ouvido, do nosso ouvido, chamado tímpano. Então aqui você tem o ouvido e aqui você tem uma membrana. Quando o som chega ao seu ouvido, como é que você produz o som no ar? Você produz o som deslocando a massa de ar. Então você cria zonas de compressão, que o ar está comprimido, né? Com maior pressão e menor pressão. Então o som, quando chega ao ouvido da pessoa, então, devido à variação de pressão que essa onda ocasiona. Então vibra o tímpano. O tímpano transforma essa variação de pressão em estímulos elétricos, que são decodificados pelo nosso cérebro. É assim que ocorre. Então o som vem, né, encontra o tímpano, vibra essa membrana, que é o tímpano, e essa vibração é transferida ao cérebro por, nesse caso, sinais elétricos. Uma coisa importante é que, mas por que vibra? Pelo fenômeno da ressonância. O que é a ressonância? Então, olha, observe só que para a gente estudar o fenômeno, nesse caso, do som, né, a gente tem outra característica importante. O que é a ressonância? Os corpos, eles têm uma frequência natural de vibração. Deve ter observado, né, aqueles shows em que uma pessoa consegue quebrar uma taça, nesse caso, com a voz. Mas tem que ser uma voz muito fina, uma voz aguda. Ou seja, nós vamos estudar aqui sons, nesse caso, né? Sons altos e sons baixos dependem da frequência. Então, o que ocorre? A pessoa vai emitir um som com uma frequência, digamos que a frequência aqui seja 400 Hz, que é um som, nesse caso, agudo. Então, o que é um som agudo? Grava bem. Agudo é quando a frequência é alta. Som grave tem frequência baixa. Isso é interessante porque esse simples fenômeno de você quebrar a taça, ele diz muita coisa. Você emite uma onda sonora, essa onda sonora vai chegar até essa taça. Essa taça tem uma frequência natural de vibração. Se a frequência for a mesma, 400 Hz, quando esse som com a frequência de 400 encontra a taça que vibra naturalmente a 400, ela começa a absorver o quê? O que é que a onda, que é o som, nesse caso, transfere energia. Então ela consegue absorver energia que está na onda. Então essa energia que a taça vai absorvendo faz com que ela vá vibrando. E o que é que a energia provoca numa onda? Ela atua sobre a amplitude. A amplitude de uma onda depende da energia. Então, se essa taça está absorvendo energia, a amplitude, no caso de uma onda, corresponde à vibração. Quando a gente representa uma onda, a amplitude corresponde ao máximo afastamento desse ponto de equilíbrio. Então, se a amplitude vai aumentando, essa taça vai vibrando cada vez com mais intensidade, absorvendo energia e aumentando a amplitude, até que ela vibra tanto que quebra. Esse é o fenômeno da ressonância. Fenômeno da ressonância. Como é que ocorre? Um corpo tem uma frequência de vibração natural, que quando ele
nesse caso, quando uma onda chega até esse corpo naquela mesma frequência, esse corpo absorve a energia dessa onda, vibra na mesma frequência e cada vez que vai vibrando, né, absorvendo mais energia, vai vibrando com mais intensidade. Esse é o fenômeno da ressonância. Tem um fenômeno que vocês podem observar que está gravado nos Estados Unidos, que foi uma ponte. Eles construíram uma ponte pêncil, que é aquela ponte, acho que é a ponte de Tacoma, tá lá. Então eles construíram uma ponte, belezinha, opa, construíram uma ponte. E aqui era uma ponte que tinha cabos. Ela era assim, com os cabos. Que é tudo para dar certo, né? O problema é que os engenheiros não levaram em consideração o vento. Começou a agitar essa ponte com a sua frequência natural. O que aconteceu? A ponte absorveu energia, porque a frequência era a mesma, começou a vibrar cada vez mais forte, até que no vídeo você observa a ponte, nesse caso, né, desabar, pelo fenômeno da ressonância. A vibração natural dela coincidiu com a vibração, nesse caso, né, provocada pelo vento. Então o vento encontrou uma onda com essa vibração, começou a absorver energia e ruiu. Então o fenômeno da ressonância é importante. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na reflexão do som, já que a gente está estudando isso aqui. Bom, reflexão do som é o seguinte, o seu ouvido, o meu ouvido, tem esse tímpano. Então vem o som, faz... Só que o tímpano, ele vibra, mas não para imediatamente depois que o som passa, não. O som passa, chegou, ele vibra e demora um pouquinho até, nesse caso, parar. Deixar de transmitir esses sinais. Isso se chama persistência sonora. O que é persistência sonora? É o tempo em que quando o som chega ao seu ouvido, vibra o tímpano e o tímpano continua vibrando. É por isso que a persistência sonora, quando um som chegou ao seu ouvido e vibrou, você vai deixar de perceber esse som 0,1 segundo, que é a persistência, esse intervalo de tempo. Então, se veio um som, né, e chegou outro som com um intervalo de tempo menor que a persistência, você não deixou de escutar o primeiro som. Então, você não distingue um som do outro. Então, a persistência sonora é o tempo, nesse caso, mínimo necessário para que você distinga sons diferentes. Então você precisa de no mínimo passar 0,1 segundos, que é a persistência sonora, para o seu tímpano deixar, ixi, ficando mais grave, né? Seu tímpano deixar de vibrar. Então, vamos gravar aqui persistência sonora. Isso é muito importante. Quanto é a persistência sonora? Esse intervalo de tempo que é 0,1 segundos. Ok? Bom, então vamos analisar então as consequências da persistência sonora nesse fenômeno da reflexão. Bom, o que é que ocorre? Dá uma olhadinha aqui. Você está diante de um obstáculo. Já que você quer reflexão, tem que ter um obstáculo para o som voltar. Então aqui está você. E aqui está um paredão. Bom, esse paredão vai ser, você vai emitir o som, ele vai e retorna. O que é o fenômeno do reforço? O fenômeno do reforço é quando você está muito próximo do obstáculo. Tão próximo que o som que você emite um som e ele retorna. O som que retorna, refletido, praticamente chega no mesmo instante, porque o obstáculo está muito próximo de você. Então o som refletido chega praticamente no mesmo instante que você emitiu. E o que você percebe é um aumento da intensidade. A intensidade do som. O que é intensidade? O que é um som intenso? Porque o som é uma onda que transporta energia. Então a intensidade do som, que é a intensidade dessa onda, significa que você percebe um som com mais energia, com mais intensidade. Ou seja, um som mais forte. Tá ok? Som forte e som fraco depende da quantidade de energia. Então se está muito próximo e você fala, praticamente chega ao mesmo tempo que você emitiu. Então você
sente o som, a impressão que você tem é que o som tem uma intensidade maior. É porque, na realidade, o som que está chegando está praticamente chegando ao mesmo tempo que você está emitindo. Esse é o fenômeno do reforço. Quando o obstáculo está muito próximo. Você fala, praticamente no mesmo momento que você fala, você escuta. E esse som que emite e que você escuta, dá a impressão, nesse caso, que o som é mais forte. Reforço. O que é a reverberação? Reverberação é o seguinte. Então você tem aqui 0,1 segundos para você distinguir um som do outro. Então você emite um som, ele está voltando. Se você está emitindo o som, né, e ele chega num tempo próximo de 0,1 segundos, menor, o que vai acontecer? No mesmo instante em que o som, o seu tímpano vai terminando de vibrar, chega o som refletido. A impressão que você tem é que há uma continuação, que o som é mais extenso. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa de ouvir o som refletido chega. Então a impressão que você tem é que é um som único prolongado. Ok? Então, e o que é o eco? O eco é quando a distância, nesse caso, está, né, quando a distância é maior e o tempo passa de 0,1 segundos. O som que você ouviu chegou depois de 0,1 segundos, aí o que acontece? Você consegue diferenciar os sons diferentes. Então eu falei, o som demorou menos de 0,1 segundos para ir e voltar, eu consigo perceber esse som refletido. Não como uma reverberação, ou seja, chegando no mesmo instante e dando a impressão que esse som está estendido. Não, eu consigo já diferenciar. Esse é o eco. Então, está relacionado com essa persistência sonora. Ou seja, que é o tempo que nosso tímpano fica vibrando, que você tem a impressão que ainda está escutando o som. O som chegou no finalzinho, né? O que acontece? Você pensa que o som está estendido. Passou de 0,1 segundos, eu distingo que esse som que chegou é diferente. Né? Então, só que tem uma coisa interessante aí, que é o seguinte: se o eco você precisa de 0,1 segundos ou mais, qual é a distância mínima que você deve ficar do paredão para que você ouça o eco? Só pode ouvir o eco se o tempo for maior que o quê? Que a persistência acústica, 0,1 segundos. Então vamos fazer o nosso primeiro exemplo, que eu botei aqui para a gente, né? E nós vamos navegar para a acústica. Primeiro exemplo que eu vou passar é esse. Qual é a distância mínima que você deve ficar de um obstáculo para que você consiga ouvir o eco? Porque se você ficar mais próximo, o que acontece? Você não consegue distinguir devido à persistência sonora. Então, vamos ver aqui. Então, menor distância para ouvir o eco. Vamos lá. Distância mínima para escutar o eco. Então, vamos criar aqui o nosso ambiente. Para que haja eco, tem que ter o quê? Então, aqui você tem o paredão. Você tem chegar até o obstáculo e depois que ele chega, ele tem que retornar. Então, vamos lá. Então, ele vai e volta. Só que o som, eu preciso, nesse caso, eu tenho o tempo que a gente deve trabalhar para você diferenciar que é a persistência sonora. Né? Você deve ouvir, nesse caso, com um tempo mínimo de 0,1. Ou é 0,1 ou acima de 0,1. Se for abaixo, você não consegue distinguir. E aí eu tenho que ter agora a velocidade do som. Nesse caso, o som tem uma velocidade de 340 metros por segundo. Ok? Que é a mais usual. O que acontece? Eu quero calcular essa distância. Nós sabemos que distância é velocidade vezes tempo.
A velocidade do som é 340 e o tempo que você vai empregar para diferenciar é 0,1. Então, essa distância mínima que o som deve percorrer é 34 metros. Agora, cuidado. Então, durante esses 0,1 segundos, o som a 340 ele vai percorrer uma distância de 34 metros. O problema é que ele tem que ir e voltar. Se ele vai e volta, na ida, ele tem que percorrer quanto? Ao todo, nesse 0,1 segundos, que é o tempo que ele vai e volta, ele percorreu 34. Mas na ida e na volta, eu tenho que dividir, nesse caso, esse 34 ao meio. Então, na realidade, esse x corresponde a 34 dividido por 2. Ou seja, se ao todo ele vai percorrer 34 metros, 17 na ida e 17 na volta. E aí sim, você consegue escutar o eco. Tem que estar a uma distância mínima de quanto? De 17 metros, ok? Então, olha que coisa interessante. Devido a que? A persistência sonora. A gente deve levar em conta que se você escutar um som, dois sons, em um tempo menor que 0,1, você não consegue ouvir como sons diferentes. Beleza? Bom, vamos continuar. Retornando a um probleminha agora com eco, eu criei aqui outro probleminha legal para a gente estudar, tá bom? Vamos lá. Esse aí foi fácil, né? Legal. Vamos continuar. Bom, você sabe o seguinte. Quando cai um trovão, ou não um raio, né? Quando cai um raio e você ouve o trovão, você tem duas ondas aí legais envolvidas, que é o seguinte. Então você está aqui e aí cai um raio. Então primeiro você enxerga o clarão, que é a luz. E depois, que é uma onda que chega até os seus olhos, que é o sentido. Depois vem o som. Você ouve o trovão. O trovão, na realidade, é o som, porque quando a descarga elétrica, nesse caso, né, ela ocorre, ela desloca uma massa de ar, gerando a pressão, gerando, nesse caso, a onda sonora. Por que você nesse caso, ouve o trovão bem depois, você tem duas, né? Nesse caso, que seus sentidos captam a luz do raio e o trovão que vem logo em seguida. Por quê? Porque a luz, a velocidade é 300 mil quilômetros por segundo. Então é bem mais rápido. A luz chega nesse caso primeiro. E o som é 340 metros por segundo. É por isso que depois de um relâmpago, você vai ouvir o som, porque o som é mais lento. Nesse caso, o trovão vai ser mais lento. Tá bom? Que é essa onda sonora que chega até você. Beleza? Agora vamos... Então, olha que coisa interessante, né? Que a física explicando, né, o nosso dia a dia. O interessante também é que se você pode até calcular, olha que coisa legal, a que distância mais ou menos caiu aquele raio, né? Se foi bem próximo, né? Deslocamento da massa de ar. Então é o seguinte, se você viu o relâmpago e o intervalo de tempo foi 5 segundos, você sabe que o som demorou 5 segundos para ir até o Sol. O problema é que essa distância, geralmente a descarga elétrica é feita lá nas nuvens. Mas digamos que não seja então um raio, porque eu quero uma distância realmente paralela ao Sol. Digamos que ao invés de ser um raio, explodiu uma bomba. Então explodiu uma bomba. Então aqui está uma bomba, explodiu. Então você primeiro vai ver o clarão da explosão, que é a luz, depois o som. Se o barulho da explosão demorou 5 segundos, e o som percorreu, vai vezes 5. 700 metros da explosão. Então é interessante. Opa, explodiu, demorou quanto tempo? 5 segundos. Se o som se propaga a 340 metros, eu calculo a distância que o som percorreu e tenho mais ou menos a que distância, nesse caso, ocorreu a explosão. Ok?
Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer outro tipo de probleminha, que é esse aqui. Você vai estar de novo diante de um obstáculo. Vamos ver o que eu criei. Então você está diante de um obstáculo. Agora eu vou colocar um penhasco, tá bom? Aqui tem um penhasco. Pronto. E aqui está você. A distância até esse penhasco é de 800 metros. Então você vai falar o som. Eu quero saber, é a velocidade do som, nesse caso, também eu coloquei, quanto foi que eu coloquei? Coloquei 320 metros por segundo. O que eu quero é o seguinte, depois que você está diante desse penhasco, gritou, após quanto tempo você vai escutar o eco? Veja que a distância que o som deve percorrer não é 800. 800 na ida, 800 na volta, soma os dois, 1.600. Então, nós sabemos que distância é velocidade vezes tempo. Só que a distância que tem que percorrer são 1.600 metros. A velocidade é 320 vezes o tempo. Então, para calcular o tempo, eu tenho que dividir 1.600 por 320. Então, você vai escutar depois de 5 segundos. Beleza? Olha que problema interessante. Eu sei a distância. Se eu sei a distância até o obstáculo, o som tem que percorrer o dobro. E eu sabendo a velocidade do som, eu vou saber o tempo em que o som demora para ir e voltar, que é o eco. Beleza? Bom, vamos agora fazer o seguinte. Bom, estudamos aqui a nossa reflexão do som, né? A depender da distância, pode ser reforço, reverberação. Na distância maior, em que o tempo ultrapassa zero, seja igual ou maior que a persistência sonora, ocorre o eco. E agora nós vamos ver as propriedades fisiológicas do som. Propriedades fisiológicas estão relacionadas com o nosso organismo, como a gente percebe o som. Então vamos ver essas propriedades. Você já ouviu falar em altura, intensidade e timbre. Então vamos ver qual é a diferença, tá ok? Vamos lá. Propriedades fisiológicas do som. Então vamos encher esse quadro aqui. Propriedades fisiológicas. Bom, propriedades fisiológicas do som. Quais são as três? Nós temos, nesse caso, a altura. A altura, na realidade, corresponde se um som é agudo ou ele é grave. O que é um som agudo? É um som que tem uma frequência maior. Se tem uma frequência maior, vai ter um comprimento de onda menor. E o que é um som grave? É um som que tem uma frequência menor e um comprimento maior. Então esse é o som grave. Som grave, frequência maior. Som agudo, desculpe, frequência maior. Som grave, frequência menor. Agora, uma coisa interessante. A voz masculina, ela costuma ser, nesse caso, mais grave. Significa que a frequência dela é menor e o comprimento de onda é maior. A voz feminina costuma ser mais aguda, ou seja, costuma ter uma frequência maior e um comprimento menor. E olha que coisa interessante. Vamos ver aqui a voz. Habitualmente, a voz masculina está entre 100 Hz está entre 100 e 200 Hz. Já a voz feminina está entre 200 Hz, ó, a frequência maior, e 400 Hz. Ou seja, a voz masculina está geralmente uma voz mais o quê? Grave. Se é uma voz mais grave, ela se encontra nessa frequência mais baixa.
A voz feminina, a voz costuma ser uma voz mais aguda, vai de 200 a 400, valores superiores. Então, beleza? Facinho, né? Então, você sabe então que a altura do som depende de quê? Frequência. Pessoal, fica esperto, né? O que caracteriza um som alto? A altura de um som. A pessoa diz, um som alto e um som baixo. Na realidade, ele está se referindo a um som agudo e um som grave. O fato da altura do som, que o distingue ser agudo, bem estridente, frequência maior, grave, frequência menor, depende justamente dessa frequência do som, ok? A frequência é o que determina se ele é grave ou agudo, beleza? Então tá aí a nossa primeira percepção. Nosso ouvido costuma então perceber o som entre grave e agudo, né? Devido à frequência desse som. Agora vamos ver a intensidade do som, que é aquele som chato, aquele som intenso. O que é a intensidade do som? E aí eu quero atenção especial porque nós temos, vamos entender o que é intensidade. Já ouviu falar em decibéis, né? Que o pessoal durante as festas, né, mede nesse caso, o nível sonoro. O nível sonoro, nesse caso, corresponde à energia, mede a intensidade. A intensidade do som corresponde à energia que esse som, nesse caso, está levando. O problema é que quando o som tem, que é uma onda, ele nesse transfere muita energia chega a provocar dor. Então tem um limite da dor no som. Também, se a energia for bem reduzida, ela não consegue vibrar você não percebe. Então é interessante. Se você tem, e aí essa intensidade está relacionada com som fraco e som forte. Som fraco, baixa energia. Som forte, mais energia. Uma energia nesse caso, uma energia bem maior. Então vamos lá. Qual é a outra propriedade? É a intensidade. E a intensidade classifica o som em forte e fraco. O que é um som forte? Significa que ele tem mais energia. E um som fraco? Isso aí, eu coloco mais... Depende, porque também é subjetivo. Então, a intensidade do som depende do que dessa onda sonora que é o som? Da energia. Então, som forte, mais energia e menos energia. Então, a gente pode colocar desse jeito aqui, ó, nessa escala. Som forte, a energia é maior. Som fraco, a energia menor. E aí, vamos observar então a característica. Vamos chegar àquela fórmula que mede os decibéis já já. É o seguinte, vou apagar aqui. E o som é uma onda tridimensional. Ela se espalha em todas as direções pelo espaço. Então você aqui, nesse caso, é aqueles filmes de terror, né? Você se assustou com alguma coisa. E aí você emitiu uma onda sonora. Então essa onda aqui se espalhou em todas as direções. Observe como ela se espalha em todas as direções, que ela é esférica. O que acontece é que essa onda está levando energia, já que o som, nesse caso, né, é uma onda mecânica. E o que acontece? Como é que você vai medir a energia do som? Para dizer se ele tem mais energia, se ele é um som forte ou fraco. Essa onda vai se espalhando. E o que acontece? Energia a partir da área de uma superfície perpendicular a essa onda. Então, essa onda sonora vai se espalhando. Quando ela chega a uma superfície, nesse caso, eu posso, que é perpendicular, nesse caso, a onda sonora, então eu posso medir como essa onda vai se espalhar no espaço, eu vou considerar, nesse caso, uma superfície, uma área, que é a área medida da superfície, em que essa energia está
nesse caso, passando. Então essa energia está passando por uma área durante o intervalo de tempo. Então, o que acontece? A intensidade do som é a quantidade, nesse caso, de energia que passa durante o intervalo de tempo por essa área. Só que a gente sabe que energia sobre tempo é potência. Então, se eu substituir energia sobre intervalo de tempo, eu vou ter a potência dessa onda sobre a área. Só lembrando, energia, a unidade é joule, tempo é segundo e a área é metro quadrado. A unidade de potência, ela é em watts. E eu já cansei de explicar que o watts, que é potência, é joule, que é a energia, dividido. É a mesma coisa. O watts é joule por segundo. Então a intensidade sonora vai ser a potência dessa onda, que é em watts, que é a quantidade de joules de energia por segundo que está levando, dividido pela área, que é metro quadrado. Então é isso que... Qual é a unidade, então, da metro quadrado? Então é a quantidade de watts, ou seja, de energia por segundo, que está passando por cada metro quadrado dessa superfície. Bom, então, intensidade, grava bem, intensidade do som, mede a energia que esse som está transportando. E aí, qual é a unidade? De watts por metro quadrado. Só que tem uma coisa aqui interessante. Existe uma quantidade, se o som leva energia, se ele tiver levando pouca energia, ele não consegue estimular um tímpano, vibrar um tímpano, não tem energia suficiente. Então você tem uma intensidade sonora mínima que você consegue perceber, que é o valor mínimo audível, que é essa aqui, ó, que é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Isso aí é a quantidade de energia por metro quadrado que essa onda transporta, que consegue fazer com que você escute. Então, aqui é o menor valor audível. Abaixo disso aqui, a energia não é suficiente para estimular o seu tímpano e você transmitir ao cérebro essa percepção de som. Em contrapartida, se tiver muita energia, vai vibrar tanto, vai provocar dor no seu ouvido. Então o limite da dor, só uma observação aqui, ó. Se você escutar um som com uma intensidade sonora de 1 watts por metro quadrado, significa que isso aqui é o limite da dor. Ou seja, a partir dessa intensidade, você vai sentir dor no seu ouvido. E aí eu vou ensinar a calcular. Como é que você vai calcular a intensidade sonora? Né? O interessante é o seguinte, atenção, você tem a intensidade do som. Digamos que a intensidade sonora fosse um som bem forte. Então o seu ambiente tem uma determinada intensidade sonora. Digamos que você tenha 0,5 watts por metro quadrado. Se você dobra e passa a ser, o nível sonoro não acompanha. A sua percepção não é linear. O nível sonoro vai estar justamente relacionado com a capacidade de você medir essa intensidade sonora. Só que a variação de intensidade não é linear. Se você dobra a intensidade do som, a intensidade sonora, o nível sonoro não dobra, não é linear, não é proporcional. Nesse caso, por incrível que pareça, você tem que a relação entre eles, a razão entre eles
é logarítmica. Você usa um logaritmo para comparar a intensidade sonora, nesse caso, do ambiente, com aquela intensidade mínima que você consegue perceber, escutar, que é essa daqui, 10 elevado a menos 12. Então, qual é a fórmula? A fórmula é essa daqui, ó. Aí você vai observar o nível sonoro. O nível sonoro é justamente, vai medir, nesse caso, está relacionado à quantidade de energia. Então, o nível sonoro, vou colocar aqui, depois eu continuo. Então, vamos lá. Nível sonoro. O nível sonoro, nesse caso, vai ser igual N 10. Na realidade, ele é assim, ó. Deixa eu explicar. Aqui. Duas fórmulas. O nível sonoro, N é igual a log, é um log decimal, em que você tem a intensidade que você quer medir no ambiente, com essa intensidade mínima, no log de base 10. Quando você utilizar essa fórmula, a unidade é em Bell. Se às vezes fala Graham Bell, que é o inventor do telefone, em homenagem a ele. Só que, geralmente, a gente não observa, utiliza outra a unidade, que é o decibéis. Então, decibel significa 0,1, 10 vezes menor. Então, aqui você tem 1 decibel. E se você quiser encontrar em decibéis, como nesse caso 1 decibel é 10 vezes menor, se você encontrar qualquer valor com essa fórmula em Bell, você vai ter que multiplicar por 10. Então, se você for utilizar essa fórmula aqui, ó, N é igual, para você encontrar em decibel, ou em decibéis, você tem que multiplicar por 10. Então, com essa fórmula aqui, o nível sonoro já vai estar em quê? Em decibéis. Ok? Você usa essa fórmula. E aí, para calcular esse nível sonoro em decibéis, multiplicando por 10, porque se você não multiplicar, vai estar em Bell. Você, nesse caso, vai ter que, para calcular, vai ter que ter a intensidade do som onde você quer calcular. Você compara com essa intensidade mínima e aí aplica o logaritmo decimal. Então, vou passar aqui um para a gente. Veja bem. Já temos a fórmula com que você calcula o nível sonoro em decibéis, que é essa daqui. Aí, veja bem que você vai comparar a intensidade do ambiente com essa intensidade mínima que eu tenho aqui. Eu passei para vocês que a intensidade limite para dor é essa daqui. Só que eu coloquei com o valor da intensidade sonora, que é a quantidade de energia. Quantos decibéis corresponde essa intensidade sonora no ambiente para que você sinta dor? Vamos ver? Olha só. Vamos calcular. Olha só. Então, então a pergunta seria essa aqui, ó. A partir de quantos decibéis o som provoca dor? A partir de quantos? Então vamos lá. A gente sabe que o limite da dor é 1 watts por metro quadrado. Aqui é o limite da dor. E eu sei que a intensidade mínima para você escutar é 10 elevado a menos 12. Então eu vou comparar esses dois. Aqui é o mínimo audível para você escutar.
Então vamos lá, vamos aplicar a fórmula. Então, fórmula para decibéis. Eu coloco um 10 aqui. Mínimo. Vai ser igual a log. Qual é a intensidade aqui que você está aplicando? Você quer calcular decibéis? 1 sobre 10 a menos 12. N vai ser igual... Opa, eu tenho esse 10 a menos 12 no denominador. Se eu inverter, fica positivo. Quanto é o log de 10 elevado a 12 base 10? Você sabe que tem... Você sabe que quando tiver uma base igual a do logaritmo, você pode cancelar, que é igual a n. Ok? Então aqui, base 10. E aqui, 10. O que é log? Deixa eu explicar aqui para você o que é log. Ah, mas não, tem gente que veio e não sabe o que. Log, pessoal, é muito simples. Todo logaritmo, ele pode ser representado na forma exponencial. Olha que coisa fácil. Então, base elevado a logaritmo é igual a esse termo que é o logaritmando. Então, se eu pergunto a você, quanto é o log de 25 na base 5? Eu tenho que elevar 5 a um expoente que dê 25. Então, o log é 2. Quanto é o log de 8 na base 2? 2, se eu passar para a forma exponencial, né? Então, eu pego a base elevado ao logaritmo, é igual ao logaritmando. 2 elevado a quanto dá 8? 3. Só isso. Então, se você tem aqui log de 10 elevado a 12 na base 10, 10 elevado a quanto? Ficou 10 elevado a 12? A 12. Então, eu venho aqui, ó, posso até cancelar. Ok? Por isso que a gente cancela. Então, logaritmo, beleza, facinho. O que nós vamos ver agora? Então, log 10 elevado a 12 na base 10, n vai ser igual a 10 vezes, cancelei aqui as bases 12, n é igual a 120 decibéis. Então, grava bem. Vocês que já ouviram falar nisso. Festa, carnaval, festa, essa bagunça toda, se passar, chegou a 120, acima de 120, a diversão vira tortura. Por quê? Porque o som provoca dor. Então, olha que coisinha fácil calcular, não tem mistério algum, tá bom? Só são regrinhas básicas de log. Vamos fazer agora aqui outro para a gente fazer, que é o seguinte. Olha só que coisa interessante. Vamos aplicar também a intensidade sonora, que é o seguinte, olha só. Deixa eu ver que oração, quem está aqui já, não é, Jorge? Ah, tá bom. Está um pouco escuro aqui, para não sair daqui meia-noite, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte, olha só. Eu elaborei aqui outro probleminha também para a gente se divertir, que é o seguinte. Eu tirei esse, eu vi, ele é bastante interessante. Olha só esse exemplo legal que nós temos aqui, ó. Então você tem um ambiente. Nesse ambiente é 50 decibéis. Esse nível sonoro foi calculado com a intensidade do som. E a intensidade do som é I. Então, a intensidade sonora, o nível é esse. Nível sonoro. O nível ele deu valor, mas ele não deu a intensidade sonora. Então, nós não sabemos representar por I. Qual será o nível se a intensidade sonora for ampliada 1000 vezes? Então, o que vai acontecer é o seguinte. A intensidade sonora era... Acho que não coloquei 1000, não. Coloquei foi 100. Se a intensidade sonora mudar, ela for agora 100 vezes a intensidade, vou chamar I'. Essa intensidade sonora passa a ser 100 vezes a intensidade sonora anterior, que é I. Eu não sei. Representa uma cor com a letra. Qual vai ser o novo nível sonoro? Será que se você multiplicar a intensidade por 100, o nível fica multiplicado por 100?
sei que não, porque eu disse que não é linear. É uma razão logarítmica. Então, 100 vezes aqui é a intensidade sonora. Então, intensidade sonora. Então, você pegou a intensidade e ampliou ela para 100 vezes. Ficou 100 vezes. Bom, vamos calcular então, né? Esse primeiro, eu não sei quanto era, mas eu sei que a fórmula é assim, ó. N é igual a 10 log a intensidade sonora no início, que eu não sei, sobre a intensidade mínima audível, que você pode escutar. Foi assim que eu calculei esses 50. Que eu calculei. O que acontece aqui é que nesse caso eu vou calcular um novo índice, vai ser a mesma fórmula, 10, aí vai ficar log. Só que essa intensidade agora, que é I', esse novo nível, desculpa, sonoro, vai ser calculado com essa nova intensidade, que eu sei que é 100 vezes. Então vamos substituir. N' igual a 10 log 100 vezes a intensidade anterior. Pronto. Eu não tenho os valores, coloquei a letra. E aí nós temos uma propriedade logarítmica importante, que é o seguinte. Então tem que saber logaritmo. Então qual é a propriedade logarítmica que eu vou aplicar? É essa aqui, ó. Se você tem um log de um produto, você pode transformar nesse caso, usar a propriedade e colocar um log para cada fator. Log de A na base B. Qual é o outro que está multiplicando? O C. Então você pode, nesse caso, está multiplicando, se você aplicando a propriedade, bota cada fator na mesma base e fica multiplicando. Que é o que eu vou fazer ali, ó. Então N' vai ser igual a 10. Eu tenho o 100, separei, vezes, nesse caso. Aliás, aqui, desculpe, eu coloquei vezes, mas pela propriedade é mais, tá bom? Então, log de... agora só que ali ficou meio... Então, pela propriedade, se você tem log de um produto, você coloca para cada fator uma base e passa a somar. Na divisão, passa a diminuir. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui essa. Pronto. Então, N' vai ser igual a 10 vezes. Então, se está multiplicando, passa a somar. Log de 100 mais log de I. Pronto. E pode deixar um parênteses. Bom, então vamos lá. N' vai ser igual a... Só que tem uma coisa interessante. Quanto é o log de 100 na base 10? 10 elevado a quanto dá 100? Dá 2. Mais log de I sobre... Vamos multiplicar agora por 10. 2 vezes 10 vezes 2 dá 20. 10 log a intensidade no ambiente anterior sobre o mínimo audível. Só que a gente sabe que 10 vezes a intensidade anterior sobre o mínimo audível é igual a quanto? A 50. Então eu posso trocar. Então o novo nível sonoro vai ser 20 mais 50. O novo nível sonoro vai ser 70 decibéis. Beleza? Então, fica atento. Propriedade dos logs. Log de um produto, você, nesse caso, utiliza a propriedade, está multiplicando, passa o quê? A somar. Foi o que eu fiz aqui, ó. Beleza? Então, se era 100 vezes, e aqui passa a multiplicar por 100, aplicando a propriedade, passa a somar. Separei, o log de 100 na base 10 é 2, e aí eu multipliquei esse 10 vezes aquela intensidade anterior sobre o mínimo audível, corresponde a 50. Então, 20 mais 50, 70. Beleza? Vamos continuar, meu povo. Agora, gente, é o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Como é que nós vamos resolver? Olha só. Eu vou passar agora para... Vou apagar aqui. Então, vimos essa parte. Vou fazer agora o cálculo com
instrumentos sonoros. Então vamos lá. Então, vou apagar aqui. Vamos ver agora os instrumentos sonoros, como é que eles produzem som. Tá bom? E para fechar, eu vou colocar aqui a terceira propriedade, que é o timbre. Então, quais são as propriedades fisiológicas? A altura, intensidade sonora, e aqui você tem o timbre. O que é o timbre? O timbre é o seguinte: quando você toca uma nota no violão, uma nota lá, e a mesma nota num piano, você sabe que o som o primeiro veio de um violão e do piano. Por quê? Pelo seguinte: o timbre, ele diferencia nesse que você percebe sons, apesar de você ouvir a mesma nota, você percebe uma diferença. Essa diferença na realidade é o seguinte: porque essa nota não vem, ela não vem apenas essa nota quando o instrumento toca, que é o seguinte. Então aqui você tem um violão. Então aqui você tem, que é um instrumento de corda vibrante. E aqui você tem o nosso piano. Piano feio. Pronto, acho que aqui está melhorzinho. Aqui você tem o pronto, melhorou. O que acontece é que se você produz aqui, vibrando essa corda, a nota Lá, que é uns 440 Hz, e aqui no violão, no piano, você produz Lá, ocorre que essa nota, ela não vem sozinha. Ela vem com outras frequências, que a gente chama de harmônicos. São os harmônicos que diferenciam, né, a mesma nota escutada em instrumentos diferentes. Por exemplo, o violão. O som base, o principal, é o que tem a frequência mais baixa. Esse é o som fundamental. Nós vamos ver daqui. O som fundamental, ou primeiro harmônico, é o som de frequência mais baixa, é a primeira frequência. Então, no caso do violão, a primeira frequência que ele emite é 440 Hz. Ele vai emitir frequências múltiplas. Então, esse aqui é o primeiro harmônico, que é o som fundamental, o mais grave. Então, esse aqui é o mais grave. O mais grave é justamente o que tem frequência menor. Os outros harmônicos do violão, frequências múltiplas. Essa corda ela vai vibrar produzindo uma frequência multiplica por 3. Ter outras frequências produzidas. Então eu falo harmônico porque você já tem ouvido isso muito em música. O harmônico, na realidade, o que são harmônicos? São frequências, você produz um som base, fundamental, que é a frequência mais baixa. Os harmônicos, você tem frequências múltiplas. Acontece que você está tocando o violão, então você pressionou essa nota, 440 Hz. Junto com ela, o violão produz outras frequências maiores, que são os harmônicos. O piano, isso aqui foi o nosso violão. O piano também vai entrar com 440 Hz. Só que o que acontece é que as outras frequências maiores não são as mesmas. A depender do instrumento, nesse caso, o piano produz, além dessa frequência de... Vamos aumentar, 800. Só que se o violão produziu, digamos, essas três, digamos que o piano produz uma frequência 10 vezes maior. Então, apesar deles terem... Você tocou no violão, o som fundamental começou com que é o mais grave, a frequência mais baixa. Esses instrumentos vão trocar outras frequências mais altas, que são múltiplos, só que não são as mesmas. E é isso que você percebe. Então, o timbre, nesse caso, é a propriedade do som
ser percebido diferente, porque apesar de começar com a mesma som fundamental, com a frequência 1 mais baixa, você tem os outros harmônicos, que são harmônicos. Harmônicos são frequências múltiplas, maiores, que não vai estar presente, não vão ser as mesmas, iguaizinhas. Algumas podem ser, mas existem algumas frequências que estão no instrumento e não estão no outro, que faz você perceber, nesse caso, essas frequências que estão a mais ou que estão a menos, e você percebe o som diferente. Isso é timbre, ok? Então, por exemplo, a minha voz é diferente da de outra pessoa, mas ele tá emitindo um som. Por quê? Por causa dos harmônicos. Apesar de uma pessoa estar falando com a mesma frequência fundamental base, as outras frequências maiorzinhas de uma pessoa para outra muda, porque nós na realidade temos cordas vocais que vibram, bem parecido com o sistema de cordas vibrantes do violão, ok? Então é isso. O que é timbre? Timbre é o seguinte: um som vem com a frequência, dois sons têm a mesma frequência fundamental, que é a mais baixa, F1. F1 é o primeiro harmônico. E ele produz frequências maiores, que são múltiplas, que são segundo, terceiro, quarto, quinto harmônico, vai depender. Por exemplo, o segundo harmônico é 2 vezes maior, o terceiro harmônico é 3 vezes maior, o quarto harmônico é 5, uma frequência 5 vezes. Então o número do harmônico, já percebeu, né? Indica quantas vezes essa frequência é maior em relação àquela principal. Então, se eu quero calcular aqui o sétimo harmônico, eu pego a primeira, vai ser F7, multiplico por 7, enquanto essa frequência é mais alta. Beleza? Isso que é timbre. Tá bom? Agora vamos... Timbre vai ser, então, a porta de entrada para a gente ver os instrumentos sonoros aqui, para a gente terminar rapidinho. Tá bom? Então, vamos fazer aqui. Bom, quais são os instrumentos que você escuta? Você tem, então, as cordas. Então, tem instrumentos de corda e instrumento de sopro, né? Que são os tubos. Então, vamos começar com nossos instrumentos sonoros, que são os instrumentos de corda. São cordas vibrantes. Vamos lá. Então, vamos começar agora. Então, vamos ver agora as cordas vibrantes. Pessoal, eu vou colocar aqui uma corda vibrante, tá bom? Essa corda, ela vai vibrar, criar uma onda estacionária e vai produzir o nosso som. Então aqui ela está vibrando. O comprimento dela é L. Vai vibrar para cima, para baixo. Acontece o seguinte. Você observa que formou um pulso. Mas a gente estuda que o pulso tem duas curvaturas, não é isso? Então, uma curvatura é meio pulso. Então, veja bem. A frequência é inversamente, no caso do som, que a velocidade é a mesma, frequência e comprimento são inversamente proporcionais. A onda na corda que tiver o comprimento maior vai ter frequência menor, só que só tem só metade. Então o som mais grave, que é o som fundamental, seria isso aqui, ó. Qual é o som fundamental? O som fundamental ou primeiro harmônico. O som fundamental ou primeiro harmônico, ele é o seguinte: o comprimento, aqui a corda só dá metade. Então esse som fundamental, observe que só tem uma curvatura metade. Você sabe o comprimento da onda? Pega as curvaturas aqui, é metade de lambda. Então esse primeiro som, que é o som fundamental, o comprimento dele eu vou chamar lambda 1. E aqui só tem metade. Então metade desse comprimento da onda é o comprimento da corda. Se a corda é metade do comprimento, esse comprimento da onda, observe que ele é um pulso maior, né? A corda só é metade desse pulso. Então, o som fundamental, o comprimento dele é o dobro da corda. Beleza? Então, nas cordas vibrantes, aquele som mais grave, frequência mais baixa, com comprimento maior, o comprimento dessa onda maior formada na corda,
pega é o dobro do comprimento da corda, beleza? E aí sabe o seguinte, que velocidade é igual a comprimento vezes frequência. Então, frequência é igual a quê? Velocidade sobre comprimento. Então, a frequência desse primeiro harmônico, como qualquer onda, vai ser a velocidade dividido pelo comprimento. Só que o comprimento aqui, do primeiro harmônico, que é o fundamental, é 2L. Então, frequência 2L. Agora, o que acontece? Os outros harmônicos, por exemplo, o que acontece com os outros harmônicos? Eles têm frequência, por exemplo, F2 é o dobro da frequência de F1. F3 é o triplo da frequência. O quarto harmônico é o quarto. Só que quando a frequência aumenta, é porque a corda está diminuindo. Então, nos outros harmônicos, isso aqui, ó, o segundo harmônico. No segundo harmônico, se a frequência desse som é 2 vezes maior, o comprimento dele, em relação à corda, é 2 vezes menor. O que é que você faz aqui? Então é o seguinte. Se o terceiro harmônico tem uma frequência 3 vezes maior, é porque o comprimento dessa onda, em relação ao fundamental, é 3 vezes menor. E o quarto harmônico, o som é 4 vezes menor. Então aí já podemos criar o seguinte. Esse é o som fundamental, os harmônicos. Então a gente tem que o primeiro harmônico é esse, e os demais é o seguinte. A frequência aumenta. Segunda, só é você multiplicar pela primeira frequência. Então, a frequência do segundo harmônico multiplica essa primeira por 2. Do terceiro harmônico multiplica por 3. Do quarto harmônico multiplica a primeira frequência por 4. E o comprimento, ao invés de você... Se a frequência está aumentando, o comprimento está diminuindo. Então, essa é a formulazinha das cordas vibrantes. Ok? Então, esse aqui é o primeiro harmônico. Significa que esse aqui é o mais grave. É o som fundamental. Ok? Então, coloquei aqui as fórmulas pra gente. Então, primeiro harmônico. E aqui você tem uma fórmula geral dos harmônicos. Qualquer harmônico, você pode utilizar essa fórmula. Veja que esse aqui é o som fundamental, que é o mais grave. Se é o mais grave, é de frequência menor. Tá bom? Mais grave e de frequência menor. E de menor frequência. Então, esse é o som fundamental. Ele tem a frequência menor e o comprimento maior. Os outros harmônicos, você vai aumentando a frequência e diminuindo o comprimento. Beleza? Vamos fazer já um aqui rapidinho. Essas são as cordas vibrantes. Grava. Agora, atenção. Essa fórmula aqui, você pode ampliar ela se quiser. Então, a frequência de qualquer harmônico é N vezes a frequência do primeiro som, que é velocidade sobre 2L. Você pode estender, mas isso aqui já é o bastante. Beleza? Para resolver? Vamos lá. Vamos, então, fazer na prática os nossos probleminhas de cordas vibrantes. Depois nós teremos os tubos. Então, gente, olha só. Você tem esse nosso exemplo. Isso aqui, ó. Tem essa corda vibrante, que é uma corda de violão, ela está presa nas duas extremidades. Ela tem um comprimento de 40 centímetros. Então, aqui é a nossa corda vibrante. Só que a onda, o pulso que você cria nessa corda, quando ela está vibrando, a onda tem uma velocidade de 200 metros por segundo. Então, essa corda aqui ela vai vibrar. Vou até colocar aqui pontilhado. Ela vai ficar vibrando.
E nós temos aqui. Então, o que é que eu estou pedindo aqui? Primeiro passo, esse comprimento aqui está em centímetros, eu vou transformar em metro, vou dividir por 100, 0,4 metros. Vamos, aí o que eu estou pedindo aqui, afinal de contas? Vamos encontrar aqui várias coisas. Essa corda está vibrando, tem 40 centímetros de comprimento, 0,4, essa velocidade. Eu vou pedir aqui o primeiro harmônico. O primeiro harmônico, que é o som fundamental, aquele primeiro som. Eu sei que o comprimento dele é o dobro da corda. Então, o primeiro harmônico vai ter 2 vezes... Qual é o comprimento da corda? 0,4. Então, você vai ter 0,8 metros. Então, a onda mais comprida tem 0,8 metros. E eu quero, nesse caso, a frequência. Nós sabemos que a frequência vai ser velocidade, nesse caso, sobre o comprimento. Então, a primeira frequência, ou 2L, que é o comprimento dessa primeira onda. Então, a primeira frequência vai ser 200, nesse caso. E o que vai ocorrer vai ser o seguinte, dividido por... Bom, se aqui a gente tem, nesse caso, eu já encontrei aqui, observe que eu encontrei o comprimento, eu poderia usar essa fórmula aqui, ó, frequência 1, velocidade sobre 2L, ou velocidade sobre o primeiro comprimento, não é? Que eu já tenho aqui, que é quanto? 0,8. Então, qualquer uma das duas. Eu vou usar essa daqui, ó. Porque o primeiro comprimento eu já encontrei. Então, 200 sobre 0,8. Então, nós teremos, nesse caso, a frequência, ó, 2.000 dividido por 8, igual aos zeros, que vai dar 250. Já dividi. Então, a primeira frequência, 250 Hz. Gente, esse é o som fundamental, de frequência mais baixa e comprimento maior. Aí eu pergunto, a pena, né, que vocês estão aí, não dá para perguntar. Vamos encontrar um harmônico aí? Se eu pedir para vocês qual é a frequência do quarto harmônico? O quarto harmônico vai ser F4, vai ser uma frequência 4 vezes maior que o som fundamental. Então, essa frequência vai ser 4 vezes 250. O quarto harmônico vai ter uma frequência de 1000 Hz. Uma coisa fácil. Beleza? E se você quiser se encontrar... Então, esse quarto harmônico é uma onda com essa frequência. Então, a frequência aumentou. Se essa onda, esse quarto harmônico, tem uma frequência maior, vai ter um comprimento menor. Se você quisesse encontrar o comprimento do quarto harmônico, ao invés de ser um comprimento 4 vezes maior, seria um comprimento 4 vezes menor. Então, você teria que pegar um primeiro comprimento, que é 0,8, e dividir por 4. Então, o quarto harmônico é uma onda de comprimento 0,2 metros ou 20 centímetros. Então, se a frequência... Então, tá na cara, né? Se a frequência é 4 vezes maior, o comprimento é 4 vezes menor. Beleza? Então, tá aí nossa aula sobre... Pessoal, corda vibrante é muito legal. Entenda, porque eu penso... mas aqui no módulo de você... Não estou vendo aqui no módulo... Tá um pouquinho resumido, porque a revisão vai vir depois. Mas aprende, grava bem tudo que eu estou passando aqui. Tá bom? Para você entender, cordas vibrantes é extremamente fácil. Não tem mistério, não. Beleza? Vamos partir agora para outra... Então tá aí. E agora é o seguinte. Olha só que coisa legal. Tem aqui mais com corda vibrante. Daqui a pouco eu passo o tubo, tá bom? Esse exemplo traz o seguinte. Você tem aqui uma corda vibrante, você tem que o quarto harmônico tem uma frequência de 600 Hz, quarto harmônico. E a onda
que tem essa frequência é uma onda estacionária com velocidade 180 metros por segundo. Então você tem aqui essa corda vibrante. Essa corda é uma corda vibrante. E aí o que é que eu quero dessa corda? Ela está subindo e descendo, vibrando. Aí eu boto o pontilhado, tá bom? Opa! Bom, e é o seguinte, eu quero o comprimento dessa corda vibrante, que dá esse harmônico. Então, se aqui é o quarto harmônico, significa que F4 é igual a 600. Dá para encontrar F1? Dá. A gente sabe que F4 é F1 vezes quanto? Veja que F4 é 4 vezes F1. Então, se F4 é 600, para encontrar F1, só basta dividir 600 por 4. 150 Hz. E aí, o que eu quero? Vamos encontrar o comprimento? Então, esse aqui é o som fundamental. Nós sabemos que a frequência do primeiro harmônico é velocidade sobre 2L, que é o comprimento. Então, a frequência do primeiro harmônico é 150. Qual é a velocidade? 180 sobre 2L. Então, meio pelos extremos, 300L é igual a 180. 180 dividido por 300 dá 0,6. Observe que a velocidade, se está em metros por segundo, aqui o comprimento é em metros. 0,6 metros, ou multiplica por 100, 60 centímetros. Então esse é o comprimento da corda. Não é fácil? Agora a gente, vamos ver agora o seguinte. Vamos ver tubo sonoro. Instrumento de corda, facinho, tá bom? Muito fácil. Coloca aqui, grava bem esse detalhe. Vamos ver agora os tubos. Bom, tubos sonoros. Aí você tem aqui o tubo fechado. Se é fechado, como é que o som vai sair? É que na realidade, uma extremidade só que é fechada, a outra é aberta. Então, qual é a... quando você for trabalhar com tubos, eu vou apagar isso aqui. Nós vamos ver o seguinte. Tubos, não vai dar espaço. Vou ter que apagar. Tubos sonoros. Olha que coisa legal. E eu vou colocar um... Veja que eu ainda não diferenciei. Qual é a dica? A dica é o seguinte. É a extremidade. Essa aqui é a dica. Você vai olhar a extremidade do tubo. Se for uma extremidade aberta, você vai ter 1/4 de onda. Se for uma extremidade fechada, você vai ter um nó, que é aquele ponto de interferência destrutiva. Então grava bem essa dica. Agora vamos ver o tubo aberto. Vou desenhar ele aqui. Então, olha só. Se a extremidade é aberta e eu quero o som fundamental, eu tenho que ter o maior comprimento de onda. Então, essa aqui é o nosso tubo aberto. E aí você observa, aqui você tem o comprimento do tubo, que é L. Só que se você for observar, aqui nós temos aquele nosso desenho da onda, né? Então aqui você tem o seguinte, olha só, acompanha o raciocínio. Você tem lambda, que é o comprimento. Aqui você tem duas metades, são duas curvaturas. E aqui você pode pegar a metade e dividir também ainda em duas partes, que você tem 2/4. Então veja que isso aqui não chega nem
para completar uma curvatura, é só o dela que está aqui dentro do tubo. Então, o som fundamental, se você for observar, aqui, ele só é 1/4 aqui no tubo. Então, o que acontece? Se a onda maior só cabe 1/4 aqui dela, então, se 1/4 da onda é o comprimento do tubo, essa onda toda, meio pelos extremos, tem 4 do tamanho do tubo. Então, o som fundamental não é como a corda vibrante. Na corda vibrante, o som fundamental, ele era o dobro. No tubo fechado, ele é 4 vezes maior que o comprimento do tubo. Então, o que eu vou colocar aqui, ó. Então, o som fundamental. Então, o som fundamental é 4L. E a primeira frequência do som fundamental vai ser velocidade sobre o comprimento, que é 4L. Só que aqui tem uma coisa... E os outros é o seguinte. Aí vamos ver. E as outras... É a mesma coisa da corda, só que tem algo aí, pessoal, importante. E a dica, grava bem. Eu vou até colocar aqui, ó. Tubo fechado só produz harmônico ímpar. Grava bem. Tubo fechado só produz harmônico ímpar. Então significa que se você tem um tubo fechado, se você começa com F1, você não tem F2, você tem F3. Você não tem. Depois, qual é o outro ímpar? F5, F7. Isso daí é a dica importantíssima. Eu vou aqui demonstrar, tá bom? Rapidinho, como é que ocorre. Só produz harmônicos ímpares, que é o seguinte, ó. Digamos que aqui eu tenho o nosso tubo fechado. Isso aqui é o nosso 1/4 de onda. Aqui é o som fundamental. Se eu quero, nesse caso, como seria então? E aí, o som de maior comprimento aberto é 1/4 aqui e aqui um nó. Se eu produzir, nesse caso, uma frequência, eu tenho que diminuir o comprimento pela metade. Deveria dividir o comprimento pela metade. Mas olha o que acontece aqui, ó. Aqui eu tenho um nó, na extremidade fechada é um nó. Se eu quiser criar mais ondas, elas vão ser menores. Mas o que é que tem que obedecer? Tem que obedecer que a extremidade aberta é 1/4, está obedecendo. E aqui você tem 2 nós. E aí você vai ter o quê? 1/4 e outro quarto. Na realidade, você pula de 1/4 para uma onda menor. Você reduziu o comprimento, aqui cabe em 3/4. E se você produzir uma onda com a frequência maior ainda, você tem aqui, a extremidade deve ser 1/4. Coloquei 1/4. E aí, você tem aqui dentro mais nós. Só que aqui, ó, quantos quartos você tem agora? Vamos preencher aqui, ó. Você observa agora, aqui você tem, quando você criou frequência, diminuiu o comprimento da onda para aumentar a frequência, você tinha 1/4, ficou 3. Se você observe que esse quarto de onda ficou 3 vezes menor. Então todo o comprimento dele também ficou reduzido. Então isso aqui é o terceiro harmônico. Então esse é o terceiro harmônico. Por quê? Porque ele é o comprimento do primeiro e você reduziu em 3 partes. Então aqui você tem o terceiro harmônico. Aqui ele já ficou 5 vezes menor. Então isso aqui corresponde ao comprimento, está se referindo aqui ao quinto harmônico. Então você começa com 1, 3, 5. Então são valores ímpares. Então significa o seguinte: o primeiro harmônico é 4L. A frequência do primeiro harmônico é V sobre 4L. O terceiro harmônico é o 3.
o quinto harmônico tem um comprimento 5 vezes menor, mas uma frequência 5 vezes maior. Então você observa aí que o tubo fechado, ele produz harmônicos ímpares. Grava bem, é por isso, ó, que eu vou até, quando a gente colocar aqui, fica desse jeito, ó. Pelo harmônico ímpar, pode ser 1, pode ser 3, 5. E as outras frequências ímpares, só é multiplicar esse número ímpar pela frequência principal. É isso aqui que a gente tem. Beleza? Então vou fazer um rapidinho aqui pra gente. Então grava bem o porquê do tubo fechado só produzir harmônicos ímpares. Então vamos fechar aqui. Bom, vou fazer mais um exemplo pra gente terminar. Então vou colocar aqui nosso tubo fechado. E aí é o seguinte, você tem aqui um tubo fechado, nem precisa, né, mas eu vou colocar, tubo fechado. O comprimento desse tubo é de 20 centímetros e o som tem uma velocidade, que é a onda que está nesse tubo, de 320 metros por segundo. Bom, o que é que vai fazer? Primeiro, se a velocidade está em metros por segundo, vou transformar esse comprimento do tubo em metro, que é 0,2 metros. Eu vou encontrar aqui o primeiro harmônico, aí se eu quiser encontrar o quinto, o sexto, o sétimo, isso aí tá beleza. Então vamos analisar aqui o primeiro harmônico. Olha que coisa legal. Então, o primeiro harmônico. Então, o comprimento do primeiro harmônico, a onda é 4 vezes L. Então, o primeiro harmônico vai ser 4 vezes 0,2. Então, o primeiro harmônico, 0,8 metros. Beleza. E qual é a frequência do primeiro harmônico? Tem duas fórmulas. Pode ser velocidade sobre 4L ou velocidade sobre o comprimento do primeiro harmônico. Então a frequência vai ser, qual é a velocidade? 320 por 0,8. Então o primeiro harmônico, se você dividir, tem 400 Hz. Pronto. Aí eu pergunto, depois você encontrou o primeiro harmônico, qual seria aqui o quinto harmônico? O quinto harmônico, qual seria a frequência do quinto harmônico? É 5 vezes a frequência do fundamental. Então, 5 vezes 400. O quinto harmônico teria uma frequência de 2.000 Hz. Ou, se você quiser, a frequência do quinto harmônico seria 2 kHz. E qual é o comprimento? Se a frequência é 5 vezes maior, o quinto harmônico tem um comprimento 5 vezes menor. Então seria 0,8 dividido por 5. 0,16. O que é que vai ocorrer aqui? Então 0,16 metros, ou multiplica por 100, o quinto harmônico tem 16 centímetros. Beleza? Então tá aí. Você pode ainda brincar com um tubo fechado. Vamos ver agora o tubo aberto. Tá bom? Pra gente ver aqui. Tubo aberto, as duas extremidades. Já acabou aqui. Caramba, eu vou carregar porque isso aqui não está durando. Deixa. Vou comprar um desses 2 litros. Vamos lá. Então, rapidinho aqui, vamos fechar agora com tubo aberto. Eu vou colocar aqui a formulazinha do tubo aberto para a gente fazer. Só uma coisa interessante, que é uma questão de vestibular. Ah, pessoal, mas isso aqui... Olha só. Uma questão de vestibular com esse tubo fechado. Então, que eu peguei, que era o seguinte.
você tem aqui um tubo fechado. Esse tubo fechado, o som fundamental, que é F1, são 500 Hz. Que frequência não é capaz de emitir? Olha que coisa interessante. Na questão vestibular estava assim, ó. Letra A, B, C, D, E. Na letra A você tinha 1500 Hz. Depois você tinha 4500 Hz. Depois você tinha 1000 Hz. Depois você tinha 2500 Hz. Depois você tinha 3500 Hz. Qual é a frequência que ele não pode? Essa frequência aqui é quantas vezes maior? Observe que aqui é 500 vezes quanto? Veja que aqui 1500 é 3 vezes 500. Então, se aqui significa que aqui é o terceiro harmônico. 4500 é 9 vezes 500. Então, significa que é o nono harmônico. 1000 é 2 vezes 500. Se você multiplicou por 2, é o segundo harmônico. 2500 é 5 vezes 500. Se você multiplicou por 5, é o 5 harmônico. E 3500 é 5 vezes 700, que é o sétimo harmônico. Tubo fechado só produz harmônico o quê? Ímpar. Se só produz harmônico ímpar, ele não vai produzir F2, que é o segundo harmônico. Tá aí. Não é fácil, é uma coisa legal de fazer. Beleza? Vamos ver agora o tubo aberto. Tubo aberto, vamos lá, tubo aberto. No tubo aberto, você tem essa configuração aqui, ó. Esse aqui é o nosso tubo aberto. Bom, a dica que eu dei para você, na extremidade aberta tem que ter 1/4 de onda. Extremidade aberta, 1/4. E na outra aberta, outro 1/4. Esse aqui é o pulso maior, a onda maior, que você consegue encaixar aqui. Então esse aqui é o primeiro harmônico. E aqui você tem o comprimento do tubo. Só que você tem 2/4. Você sabe aqui, ó, que aqui 2/4 de onda forma metade de um comprimento de onda. Então o que a gente observa aqui? 2/4 do primeiro harmônico é igual a L. Você pode simplificar meio pelos extremos. No tubo aberto, o som fundamental, o comprimento do primeiro harmônico é o dobro, não é 4 vezes. Tá ok? Então se aqui tem a metade, ou então aqui, ó, se aqui dá uma metade, ele inteiro pega 2 L's. Beleza? Então, o que a gente tem aqui já de cara? O som fundamental é 2L e a frequência fundamental é velocidade sobre 2L. E aí, esse tipo aqui produz frequências pares e ímpares, tá bom? Só o fechado é que produz frequências ímpares. O aberto produz F2, F3, F4. Eu vou mostrar aqui para você, tá bom? Então, olha só. Então, aqui você tem 2/4. Esse aqui é o som fundamental. Cada extremidade aberta, 2/4. O que é que ocorre aqui com esse tubo? Você quer, nesse caso, aumentar a frequência. Então, você tem que diminuir o comprimento. Como é que você vai diminuir o comprimento? Então, em cada aqui, extremidade aberta é 1/4, e aqui você tem 2 nós. Esses 2 nós aqui você preenche
entre eles, nesse caso, com metade. Então, o que é que você tem aqui? Você tem um quarto, outro quarto, outro quarto, outro quarto. Observe aqui no meio. Se você for... Aqui você tinha 2, aqui você tem 4. Observe que esse pulso aqui, esse quarto aqui, ele foi reduzido à metade. Observe. Ficou 2 vezes menor. Então, se o comprimento ficou 2 vezes menor, a frequência ficou 2 vezes maior. Então, esse é o segundo harmônico. Se você quiser colocar aqui mais... Se você quer diminuir, vai ocorrer o seguinte. Então, vamos lá. Você coloca aqui, nesse caso, aqui é um quarto do comprimento. Aqui tem 2 nós, você vai colocar, nesse caso, 3 nós. Então, vamos lá. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Se você preencher, ele vai ficar assim, ó. Você diminuiu o comprimento. Agora vamos ver quantos quartos você colocou aqui. Aqui você tem um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Então veja que essa metade do comprimento, esse 1/4 aqui, no espaço dele, você diminuiu, você conseguiu colocar 3/4. Se você conseguiu diminuir, onde era 1/4, ficou 3/4, você reduziu todo o comprimento a 1/3. Então significa que aqui é F3. Aqui você tinha dividido e encontrado F2, e aqui é F1. Então veja que o tubo aberto, ele produz tanto frequências pares como ímpares. Então a formulazinha vai ser o seguinte: para encontrar o comprimento de onda, divide, e para encontrar a frequência também aqui, multiplica. É praticamente idêntico ao tubo aberto, a corda vibrante. Então tá aí. Tubo aberto produz frequências pares e ímpares. Então já podemos trabalhar, né? O primeiro harmônico, que é o fundamental, que é o comprimento maior e a frequência mais baixa, você encontra o primeiro harmônico, o comprimento dessa onda é o dobro do comprimento do tubo, como na corda vibrante, e para encontrar a frequência divide pela velocidade por 2L. Bom, vamos fazer aqui um com tubo aberto. Então você tem um tubo aberto. Você tem aqui que o quinto harmônico ele é igual a 1,7 kHz. Você tem que o som tem uma velocidade de 340 metros por segundo. E você quer o comprimento do tubo, que é esse tubo aberto aqui. Então nós queremos o comprimento desse tubo, que é o L. Então vamos lá. Primeiro passo, se esse é o quinto harmônico, isso aqui corresponde a F5. Como é quilo, 1000 vezes maior. Então você tem 1700 Hz. Se o quinto harmônico é 1700 Hz, quanto é o primeiro harmônico? Se encontrar o F1, só é dividir por quanto? Por 5. 340. E nós sabemos que aqui é o som, o primeiro harmônico. E o comprimento a frequência, nesse caso, do primeiro harmônico, é velocidade sobre 2L. Então, quanto é a frequência do primeiro harmônico? 340. Qual é a velocidade do som? 340 sobre 2L. Você pode até simplificar aqui, ó. 2L é igual a 1. 1 dividido por 2, 0,5. A velocidade em metros por segundo, então o comprimento do tubo, 0,5 metros, ou você multiplica por 100, 50 centímetros. Não é fácil?
Bom, para finalizar, eu vou agora, já vimos corda vibrante, tubo fechado, tubo aberto. Para finalizar, vamos ver efeito Doppler, rapidinho. Efeito Doppler é o seguinte, você já viu que quando acabou de novo. Quando uma ambulância se aproxima de você, ela está se aproximando, você observa que o som fica mais agudo, né? Quando ela está se afastando, vai ficando mais grave. Esse é o efeito Doppler. Quem vai finalizar aqui. O efeito Doppler significa o seguinte: aquela ambulância está emitindo um som com uma frequência, mas pelo fato dela estar se aproximando e se afastando, você escuta com a frequência diferente, chamada frequência aparente. Então, vou colocar aqui a fórmula, tá ok? Do efeito Doppler para a gente. Vamos lá. Então, efeito Doppler. O efeito Doppler então é o seguinte, você tem um observador, você tem a fonte, que pode ser aqui um carro. E observe que essa fonte, então aqui você tem a fonte, que é o que está emitindo o som, e você tem o observador, ou o ouvinte, tá bom? Então o que acontece? Você tem aqui o seguinte, ambos podem estar em movimento. Aqui, ó, tanto a ambulância quanto o observador. E o sentido que você vai usar é o seguinte, para a esquerda é negativo, para a direita é positivo. Ok? Então, aqui você tem a velocidade do observador. Então, se o observador está indo para a direita, a velocidade dele é positiva. Para a esquerda é negativa. Por que isso? Porque o observador pode estar parado, aqui é a velocidade do observador. E aqui é a velocidade da ambulância, a velocidade da fonte. Se o observador estiver parado, a velocidade é zero. Só que ocorre o seguinte, essa ambulância está emitindo, o som que ela está emitindo é a frequência real. A diferente, que é a frequência aparente. Essa frequência que ele ouve vai depender dessas velocidades. Então, a frequência aparente vai ser igual velocidade do som. Então, aqui nós temos, vou colocar aqui. Nós temos aqui, está emitindo o quê? O som. Então, você tem a velocidade do som. Que é essa velocidade aqui. Velocidade do som. E o som, ele tem uma frequência real. Tem a velocidade do som, que a ambulância também está em movimento, e o observador pode estar em movimento ou não. Então a velocidade aqui vai ser o seguinte, velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Algumas formas colocam a frequência, multiplica. Eu vou colocar a real aqui, vou colocar ela antes porque eu acho melhor. Então, frequência aparente. Então, a frequência aparente é a frequência real multiplicado aqui, ó. Então, o que acontece? A frequência real é a frequência realmente do som que está sendo emitido pela fonte. Pode ser uma ambulância, pode ser um carro, uma buzina do carro. Você tem a frequência aparente, é o que você escuta, que vai ser distorcida pela aproximação e afastamento. A velocidade do som, numerador e denominador, e aqui você observa. Se o observador estiver em movimento, coloca a velocidade aqui dele no numerador. Vai depender do sentido. Se tivesse se aproximando, você faz o desenho para esquematizar, se for no sentido positivo ou negativo, você escolhe o sinal. E a velocidade da fonte também.
Só uma coisa importante. Toda vez que a fonte ela se aproxima, a frequência aparente, você vai ouvir mais agudo. Então, se ela se aproxima, o som é mais agudo. Se a frequência mais grave. Então, se você ouve o som mais agudo, a frequência que você está ouvindo, que é a frequência aparente, é maior. Se ela está se afastando e você está ouvindo mais grave, som mais grave tem frequência aparente menor. Então, grava bem isso. Quando a fonte está se afastando, quando está se aproximando, você ouve mais agudo, a frequência aparente é maior. Quando está se afastando, você ouve mais grave, a frequência é menor. Eu vou fazer aqui para a gente finalizar, e depois eu vou mostrar a você porque o universo está se expandindo com isso aí, tá bom? Afinal de contas, vamos lá. Vamos já fechar aqui. Então, efeito Doppler na veia. Vamos lá. Pessoal, o efeito Doppler é o seguinte. Você tem aqui um exemplo. Digamos que você está aqui de boa. Aqui está você. Tá bom? Você está parado. E aí, chega o quê? Uma ambulância. Que é a ambulância? A ambulância, ela é a fonte. Ela está emitindo o som. Você está lá só de bobeira, parado, você é o observador. Só que se você está parado, a velocidade do observador é zero. A velocidade da ambulância, que é a velocidade da fonte, é 100... Até coloquei aqui, mas... A velocidade da fonte dessa ambulância é 144 km por hora. Meu Deus. Vai matar o povo. E aí você tem o seguinte. O som que está saindo dessa ambulância. O som que está saindo da ambulância tem uma velocidade de 340 metros por segundo. E a frequência dessa sirene, a frequência que está saindo, o som que está saindo da ambulância é a frequência real, só que você vai escutar diferente. Aqui é 500 Hz. Então essa ambulância está vindo na sua direção a 144 com a frequência de 500. Se ela está se aproximando, você vai ouvir mais agudo, com a frequência maior do que realmente ela está emitindo o som. Que o som tem, que é 500 Hz. Então vamos lá. Só um detalhe. Eu vou km por hora. Observe que a velocidade do som está em metros por segundo. Vamos dividir por 3,6. Então essa ambulância vai estar a 40 metros por segundo. Então, olha só. Frequência, vou botar aqui a fórmula geral. Frequência aparente é frequência real. Velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador. Velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. O observador, que a pessoa está parado, é zero. Você pode cancelar. E aí você observa. Esse é o sentido negativo. Esse é o sentido positivo. Então, a ambulância, como está se aproximando, você fez esse desenho, a velocidade dela nesse sentido é negativo. Então, a gente vai colocar o sinal menos. Então, frequência aparente qual é a frequência real? 500. Qual é a velocidade do som? 340. 340. Opa, ambulância sentido negativo. Menos. Qual é a velocidade da ambulância que é da fonte? 40. Então, a frequência aparente vai ser 500 vezes 340 sobre 300. Cancela esses zeros aqui. Frequência aparente é igual a 1.700 dividido por 3. Não vai dar exato, não. Vai dar 566,7 Hz. Beleza? Tá aí. Só um detalhe, para finalizar. Antigamente pensava-se que o universo não estava em expansão. A luz visível que você consegue enxergar, ó, vamos fazer aqui ela vai do vermelho
é o violeta. Ultravioleta são aquelas ondas eletromagnéticas, tem muita energia. Então, acima, o violeta tem maior e aqui, nesse sentido, o vermelho tem frequência menor. Então, vou fazer um adendo. Quando o pessoal aqui da Terra, aqui está a Terra, ele observou as luzes que as estrelas emitiam, ele viu que tinha uma coisa errada aí. A luz estava avermelhada, tendendo ao vermelho. Mas não era porque está avermelhada. Veja só, se a luz está avermelhada, a frequência aparente que ele está vai ser o seguinte: se é avermelhada, a frequência aparente é menor. E quando é que a frequência aparente é menor? Quando se afasta. Então, pelo fato dele ver a luz avermelhada com a frequência menor, isso que ele está enxergando, nesse caso, é a frequência aparente. Se a frequência aparente está menor, é porque essa estrela está o quê? Se afastando. E com isso ele concluiu que o universo está em expansão. Por hoje ficamos aqui. Agradeço aqui, faço um agradecimento especial a Jorge, que está comigo nessa luta, né? Comigo, para a gente passar para vocês, nessa aula que foi um pouco estendida, todo o assunto, vocês não ficarem atrasados no conteúdo. Beleza? Fiquem com Deus e por hoje é só, né, Jorge? Aleluia. Até logo. Beleza?